Oi galera, tudo bem? Hoje eu tenho um assunto para vocês um pouquinho delicado. Foi sobre o atentado que aconteceu aqui no centro de Manchester. Então vamos lá conferir? Há exatamente 26 anos, onde aconteceu um atentado aqui na Inglaterra, no centro de Manchester, exatamente nessa rua, a Coronation Street, onde foi deixado um caminhão com cerca de 1.500 quilos de explosivos. Foi exatamente isso. Foi um atentado no dia 15 de junho de 1996. Esta caixa de correio resistiu à grande explosão, mesmo estando a apenas poucos metros de distância onde aconteceu o atentado. Ela que hoje em dia carrega uma placa explicando sobre tudo o que aconteceu no dia e também foi removida durante a reconstrução da cidade e foi colocada ao lugar original depois de ter reaberto aqui a rua da Coronation Street. E aqui na placa diz: esta caixa postal permaneceu quase intacta em 15 de junho de 1996, quando esta área foi devastada por uma bomba. A caixa foi removida durante a reconstrução do centro da cidade e foi devolvida ao seu local original em dia 22 de novembro de 1999. Bom, como eu infelizmente não consegui continuar gravando lá no centro de Manchester por conta dos barulhos, achei que não ficaria um áudio assim bem limpo, então decidi voltar aqui para casa e fazer totalmente isolada dos barulhos de tudo, ficaria uma coisa bem arrumadinha. Então, só voltando, recapitulando ao que eu estava dizendo, o assunto é o que aconteceu. O exército republicano irlandês, o IRA, então mandou aquele caminhão lá no centro de Manchester, exatamente ali na rua do Coronation Street, aonde eles detonaram a bomba. E estima-se que isso foi a maior bomba detonada aqui na Grã-Bretanha desde a Segunda Guerra Mundial. Então o estrago foi enorme. Os danos foram tão grandes para a cidade de Manchester que foram estimados pelas seguradoras cerca de 700 milhões de libras. Na época, a Inglaterra estava sediando o Euro 96, onde teria o jogo da Rússia versus Alemanha. Tudo estava programado para acontecer no dia seguinte. O IRA mandou avisos por telefone cerca de 90 minutos antes da explosão. Pelo menos cerca de 70 mil pessoas foram evacuadas no local, mas infelizmente o esquadrão antibomba não conseguiu desarmar a bomba a tempo de ser explodida. Mais de 200 pessoas ficaram feridas, mas não houve nenhuma morte, apesar da pressão da bomba, que foi rapidamente creditada pelo serviço de emergências de evacuação no centro da cidade. 5 dias após a explosão, Irã mandou uma declaração de Dublin, onde ele reivindificou a responsabilidade, mas lamentou pelos ferimentos de civis. Vários edifícios foram danificados, muitos deles tiveram que ser demolidos para ser reconstruídos. A maior parte do trabalho foi reconstruído em 1999, que custou em cerca de 1,2 milhões de libras, embora o desenvolvimento tenha continuado até 2005. Os autores não foram capturados, embora a polícia da Grande Manchester tenha sugerido que era possível que alguém tivesse alguma conexão com o atentado. Um suspeito foi preso no dia 8 de setembro de 2022. O atentado, no entanto, foi visto por alguns como uma maneira de recomeçar, fazendo com que uma cidade tão antiga ficasse moderna e potente, com um crescimento econômico médio nos últimos 20 anos. A partir de 1970, o IRA estava criando uma campanha armada para então criar uma única Irlanda. Além de atacar alvos militares e políticos, também bombardeou infraestruturas e alvos comerciais na Inglaterra e na Irlanda do Norte.
Bombas incendiárias danificaram o centro da cidade em 1973 e 1974, e um homem foi preso depois disso. Em abril de 1974, uma bomba explodiu no Tribunal de Magistrado em Manchester, ferindo 12 pessoas. Em 1975, fabricavam bombas do Irã, onde foram encontradas na Grande Manchester, e 5 homens foram presos por planejar ataques no noroeste da Inglaterra. E em 3 de dezembro de 1992, o Irã detonou 2 pequenas bombas no centro da cidade, forçando a polícia a evacuar todos. Porém, mais de 60 pessoas ficaram feridas por cacos de vidros e a explosão, custando cerca de 10 milhões de libras em danos e perdas comerciais. Os responsáveis misturaram os explosivos na Irlanda e os enviaram por frete em Dublin até Manchester, a Inglaterra. Em Londres, a bomba foi montada e carregada na traseira de uma van Ford Cargo vermelha e branca. Em 14 de junho, foi conduzido para o norte em direção a Manchester, acompanhado por um Ford Granado Bordeaux, que servia como carro de escolta. Por volta das 9h20, no sábado, dia 15 de junho, a van Ford estava estacionada na Corporate Street, do lado de fora da loja Max Spence, perto do shopping do Ardeal Centre. Depois de acertar o cronômetro da bomba, 2 homens deixaram o veículo e caminharam até a Cathedral Street, onde o terceiro homem os pegou no Ford Granada, que mais tarde foi abandonado em Preston. O caminhão estava estacionado em 2 linhas amarelas, com a luz de alerta piscando. Em 3 minutos, um guarda de trânsito havia emitido uma multa de estacionamento para o veículo e ter pedido a sua remoção. Por volta mais ou menos das 9h40, a Granada Studio, na Quay Street, recebeu um telefonema informando que havia uma bomba na esquina da Corporate Street com a Cannon Street e que explodiria dentro de 1 hora. A pessoa que ligou tinha um sotaque irlandês e deu uma palavra-chave do Irã para que a polícia pudesse saber que essa ameaça era genuína. 4 outros avisos telefônicos foram enviados para estações de rádio, televisão, jornais e um hospital. O primeiro policial a chegar ao local notou os fios saindo do painel da van por um buraco na parte de trás e informou que havia encontrado a bomba. Especialistas forenses mais tarde estimaram que a bomba pesava 1.500 quilos e era um nitro de amônio, um explosivo barato e facilmente obtido. Componentes que do tipo poderia ter sido um gatilho à distância também foram encontrados mais tarde, projetados para detonar a bomba se fosse ela adulterada. Havia cerca de 80.000 pessoas fazendo compras e trabalhando nas proximidades. Uma evacuação da área foi realizada por policiais para controlar as multidões. A polícia foi ajudada por seguranças de lojas locais. O esquadrão antibombas chegou de Liverpool às 10h46 e tentou desmarcar a bomba usando um dispositivo de controle remoto, mas não conseguiu resultado na expiração do cronômetro e no funcionamento do dispositivo. A bomba explodiu exatamente às 11h17, causando danos e afetando 1/3 do espaço comercial do centro da cidade. A loja Marks Spencer, a ponte que liga a loja ao Ardeal Shopping e os edifícios vizinhos foram completamente destruídos. Foi a maior bomba em tempos que já havia sido detonada na Grã-Bretanha, e a explosão criou uma nuvem que subiu 300 metros do solo. A explosão pode ter sido ouvida por 24 quilômetros de distância e deixou uma cratera de 15 metros de largura, e atrás do cordão policial até 800 metros de distância. As pessoas foram atingidas por destroços. Uma busca na área por vítimas foi confundida até por manequins explodidos
de vitrines de lojas que às vezes eram confundidos como corpos. Os hospitais da Grande Manchester foram preparados para receber os feridos na explosão. A polícia requisitou um bonde Metrolink para levar 50 das vítimas ao Hospital General do North Manchester, que tratou 79 no total. Outros 80 foram atendidos na Manchester Royal Infirmary. Cerca de 12 edifícios na imediação da explosão foram severamente danificados. No geral, 49 mil metros quadrados de loja e 79 mil metros quadrados de escritórios foram colocados fora de uso. As seguradoras pagaram 411 milhões em danos pelo que era, na época, um dos desastres causados pelo homem mais caro de todos os tempos. As vítimas do atentado receberam um total de quase 1,2 milhões em compensação para as vítimas. Grande parte da construção do centro da cidade de Manchester na década de 1960 era impopular entre os moradores. Market Street, perto da explosão, e na época a segunda rua comercial mais movimentada do Reino Unido, foi considerada por alguns comerciantes um lugar de medo a ser visitado com uma praga. Bom, mais um vídeo vai chegando ao final. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até o final desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, ativa o seu sininho para outros vídeos que todo final de semana tem. E é isso, um grande abraço para vocês e vejo vocês até a próxima. Tchau!